até ele finalizar um processo de compra, né? Então, uma das coisas aí que a gente vai conversar é justamente isso, né? Qual o papel hoje, então, dos gestores de marketing nesse contexto? Isso é só uma provocação que eu faço, porque, na verdade, o meu foco maior de estudo é entender o comportamento do consumidor, né? Mas... Sí, se compara mucho lo que tiene que ver con la inteligencia del ser humano, ¿no? Como usted me está comentando. Sí. Acá la inteligencia artificial tiene que ver mucho con el contraste con el tema de la utilización de diferentes máquinas, ¿no? Sí. Máquinas, sí, perfecto. Bueno, es un modo de hacer... Es un modo de hacer también un tipo de modelamiento también en esos temas. Interesante. Conozco mucho sobre esos temas también, ¿no? Mi fuerte es el tema del modelamiento. Lo que pasa es que yo hago modelamientos, puedo hacer modelamiento en todas las áreas, ingeniería, economía, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, ¿no? Conozco mucho. Como yo siempre, la gente que me conoce mis amigos, le digo, todo lo que existe, puedo modelarlo, ¿no? Todo lo que existe, puedo describirlo con ecuaciones, ¿no? Ya sea evaluando, en este caso, con estadística, con matemáticas, con econometría. Y bueno, yo soy economista, ¿no? Inclusive, ¿no? Utilizando frecuencias espectrales, ¿no? El tema de biología, ¿no? Que tiene que ver mucho con la teoría de las neuronas, cómo llevarlo eso al campo del modelamiento, ¿no? A través de ese principio. Puedo llevarlo y puedo hacer un modelamiento para ver ciertos tipos de comportamiento, ¿no? Sea de ser humano, o sea en este caso, el tema de marketing, por ejemplo, ¿no? Interesante. Professor, e essa área, né, ela veio à tona agora, essa área que eu digo a sua, né? Essa área de modelagens, em português a gente chama de modelagens, né? E ela acabou ficando, vamos dizer, mais disseminada em função até da própria pandemia, né? Porque todos os gráficos, estatísticas e projeções que começaram a aparecer na mídia, e as pessoas começam a utilizar aí algumas ferramentas estatísticas, e em alguns estudos que até foram divulgados pela grande mídia, a gente vê, né, que eles tentaram traduzir de uma forma mais, vamos dizer, acessível para a população, esses estudos que provavelmente estão na sua mesa de trabalho, né? Excelente, excelente, ¿eh? Me parece interesante. Seguramente después de esta podría ser interesante, ¿no? Ver lo que hasta el momento usted ha escrito, ¿no? O qué situaciones ha escrito como manifiestos, ¿no? Con el tema de la estadística que utiliza, ¿no? Sería interesante verla. Y marketing, pues, es un campo muy amplio, ¿no? Sí. Es un campo donde utiliza, amigo, le digo, todo lo que existe, toda la parte cuantitativa, ¿no? Porque modela conforme manifiestos, ¿no? Y ahí se utiliza pues, un sinnúmero de cosas, ¿no? Alex, por favor, ahí paramos un ratito porque estamos a la hora. Vamos a iniciar ya porque profesora Sheila, su ponencia, su palestra va a salir en directo por la universidad y tiene un canal de televisión. Va en directo ahí, entonces la hora es puntual, ¿no? Sí. Yo pediría a todos los presentes que estoy recibiendo mensajes que no están accesando por el link, ¿no? Pediría que compartan este link con el resto de colegas para que puedan ingresar, están teniendo alguna dificultad. Por favor, colega Manuel Guerrero, ¿podemos iniciar, por favor? Sí, ok. Buenas tardes, doctor Milton Muñoz. Buenas tardes a la doctora Sheila Farías Alves García. Buenas tardes, señores decanos, señores directores de las unidades de investigación, tanto de la Facultad de Ciencias Económicas cuanto de la Facultad de Ciencias Contables.
Efectivamente, se está transmitiendo en vivo y en directo a través de Televisión UNAS y en el Facebook también. Nuestro sincero agradecimiento a todos por estar presentes en este evento que ya tiene su segunda semana. Estamos ingresando a esta segunda semana del ciclo seminario en el marco del convenio que se va a suscribir entre la UNESPI y la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Sin mayores preámbulos, y para esta conferencia me permito presentar a la doctora profesora asistente del Departamento de Economía y Administración y Educación. Ella tiene un doctorado en Administración de Empresas en la Facultad de Economía y Administración y Contabilidad de la Universidad de Sao Paulo, maestría en Administración de Empresas en la Universidad Presbiteriana en 1998, graduada en Comunicación Social, con especialización en Publicidad y también en Concentración de Marketing por la Escuela Superior de Propaganda y Marketing en 1987. En su área de actuación, actualmente es profesora asistente de la Universidad Estadual de Sao Paulo, en el campus universitario. Tiene experiencia en administración con énfasis en marketing, comunicación, ventas y negocios e internacionalización. Sus líneas de investigación se enmarcan dentro del contexto del máster profesional en gestión de organizaciones agroindustriales, en el que participa como investigadora, como profesora del núcleo permanente. Más concretamente, ha venido desarrollando proyectos de investigación sobre los siguientes temas: gestión en marketing, para estudiar la evolución del pensamiento del marketing y su impacto en las organizaciones de agronegocios, enfocándose en el comportamiento de los gerentes de estas organizaciones a través de las estrategias de segmentación, diferenciación de producto, posicionamiento y gestión de marca. Del mismo modo, en comportamiento del consumidor, al estudiar el comportamiento de ellos con el fin de comprender en profundidad y modelar los elementos psicológicos. Continuar con la lectura de su frondoso currículum sería tal vez no reconocer que efectivamente la doctora tiene amplia experiencia docente y profesional. Por ello, vamos a dejar el uso de la palabra en el marco de estos eventos que se han iniciado la semana pasada y continúan en la siguiente, a la doctora Sheila Farías Alves García. Doctora, bienvenida, buenas tardes. La Universidad Agraria de la Selva le da la bienvenida y deja pues en el uso de la palabra para que usted pueda disertar el tema que está programado para el día de hoy. Marketing 5.0, el papel de la tecnología post-COVID-19. Adelante. Adelante, doctora. Puede falar, profesora. Sí, buenas tardes. Desculpa, mas demorei para abrir porque estava autorizando os novos entrantes na sala de aula. Como eles não receberam o convite, eles não conseguem acessar este ambiente diretamente. Então, eu tenho que autorizar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite e à parceria de todos e as palavras que foram proferidas pelo Dr. Manuel Ricardo, agradecer muito a parceria do professor Milton e também da decana que está aqui presente conosco neste início de palestra. Eu hoje me preparei para conversar com vocês. Na verdade, é mais um diálogo que eu quero propor do que propriamente uma palestra. Mas para provocar esse diálogo, eu vou me apresentar, vou apresentar a minha linha de pesquisa e vou contar um pouquinho para vocês do que eu tenho feito mais recentemente na área em que eu trabalho, que é o marketing, na área de conhecimento em que eu trabalho. Eu não hablo espanhol, portanto, vou falar em português. Se não me compreendes, por favor,
me peça, levante a mão, mande um sinal, qualquer coisa para que eu possa retomar. ¿Ok? Sí, doctora, cualquier cosa que no entendieran, como digo, yo voy a estar acá y podemos hacer la traducción para que sea dinámico, no se preocupe, vamos a estar atentos. Professor, uma outra coisa, quando eu estou compartilhando, eu não estou vendo quem está tentando ingressar na reunião. Então, se isso acontecer, as pessoas não vão conseguir entrar imediatamente. A maneira que a gente teria de resolver isso, talvez seria convidar essas pessoas pelo Meet, com aquele link que eu passei. Eu não tenho a relação de todos, então eu não posso fazer isso agora. Então, só passe um recado que, às vezes, demora um pouquinho para eu abrir a porta para eles, ok? Ok. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou me apresentar. O professor já falou do meu currículo, mas eu vou só destacar que eu tenho aí uma formação inicial na área de comunicação social. E, naquela época, eu me concentrei na área de publicidade e marketing. Mas depois eu senti a necessidade de ampliar minha visão para a área de negócios, e por isso eu fiz mestrado, maestria e doutorado na área de administração. No caso do doutorado, eu optei por estudar a negociação, e justamente a negociação internacional. Por isso eu também vejo com muito bons olhos essa parceria que nós estamos hoje iniciando. Entre as várias empresas pelas quais eu passei, muitas delas foram empresas multinacionais. Então, eu pude comparar essas estruturas com as empresas brasileiras por onde eu também passei. Isso também dá para a gente, né, uma visão um pouco ampla do universo do marketing, como agora mesmo eu conversava com o professor Alex. Bom, e aí, sem me alongar nessa primeira apresentação, o que eu vim fazer aqui hoje com vocês e que esperar desta conferência? O objetivo é apresentar minha linha de investigação com o fim de despertar el interés de posibles opiniones para opciones para um estudio transcultural, Brasil-Peru. Para esto, eu vou falar de mi grupo de investigação e extensão. Acá no Brasil, nós não seguimos o modelo de Bolonha de educação. Portanto, a universidade se fundamenta em 3 pilares que devem ser integrados: ensino, pesquisa e extensão. Então, para chegar na pesquisa, eu também vou tocar em projetos de extensão, não vou me alongar, mas eles estão conectados. Vou comentar sobre alguns projetos terminados ou em curso e também uma proposta de associação de investigação. Mi grupo de investigação e de extensão se chama Grupo Ânima de Marketing Digital. Este é o site, como se diz, sítio de mi grupo. O tema
central do grupo é a adoção de tecnologias de la informação e de la comunicação, com o objetivo de investigar as transformações que o desenvolvimento de la tecnologia digital viene provocando em el comportamento del consumidor. Este grupo é um grupo certificado por o Instituto, por um órgão verificador, que é o CNPq no Brasil. Portanto, este é um trabalho que está integrado com a pesquisa. No grupo, nós trabalhamos com a pesquisa, que tem investigações que têm este objetivo geral, e extensão, que se baseia em o grupo utiliza espaços digitais para difundir informação e cultura digitais, fomentando a alfabetização digital. Esses são os espaços do grupo Instagram, Facebook e LinkedIn. Alguns projetos terminados ou em curso. Nos últimos anos, eu estive trabalhando com algumas das tecnologias aplicadas à comunicação e novos modelos de negócios. Fiz análises de los principais fatores determinantes do uso de aplicações, como, por exemplo, streaming de música, Uber, delivery de comidas, Netflix, banca móvel, aplicações de viagens. Estes são alguns de los trabalhos, de los artículos que pude desenvolver. Também fiz análises de antecedentes de la aceitação de las redes sociais, como Instagram e YouTube. Modelos teóricos que eu utilizei para desenvolver esses trabalhos. Um modelo de teoria, modelo de aceitação de tecnologia, primeiro, modelo de aceitação e valor, da tecnologia, o TAUT, que é uma decorrência, e o TPB, que é um modelo já bastante consolidado, que trabalha com o comportamento planejado. Então, utiliza aí a atitude para prever o comportamento. Então, essas teorias me ajudaram a estudar esse contexto que eu citei para os senhores. E, em termos de resultados acadêmicos, ao longo desse período, eu orientei trabalhos de pré-grado e pós-grado nessa área. Então, finalizei 4 orientações, 4 artigos publicados em revistas, 1 capítulo de livro e 5 trabalhos apresentados em congressos. Quais os principais métodos de investigação que tenho utilizado? São investigações descritivas, com enfoque quantitativo, principalmente. Também já utilizei o qualitativo, mas esses, principalmente, que citei, são fortemente quantitativos. Os primeiros estudos, até pela condição de estar iniciando o desenvolvimento
de trabalhos na área, utilizei análises fatoriais, exploratórias e combinatórias para entender e formular ou validar escalas que me permitissem medir comportamentos. Hoje, tenho trabalhado bastante com a análise de equações estruturais. Então, a partir dessa primeira apresentação, vou aqui tentar formular para vocês uma proposta de associação de investigação baseada em meu projeto atual. Esta apresentação levará em conta o contexto e a justificação da proposta. Partimos de uma realidade que é conectada. O mundo está conectado. Dentro deste mundo conectado, eu trago aqui alguns números que têm a finalidade de nos mostrar de forma clara o tamanho desta conexão. Primeiramente, o Brasil é um país que tem 56%. Desculpa, aqui eu estou falando da população mundial. Então, o mundo tem 56% da sua população localizada em áreas urbanas. Deste montante, 66%, aliás, desse montante não, do total da população, 66% está conectado via mobile ou mobile ou móvel, celulares. Percebam que um percentual da população conectada ultrapassa o percentual da população urbanizada. Isto quer dizer que podemos ter pessoas com um número maior de celulares por habitante, ou podemos também ter pessoas que não estão morando em regiões urbanas e que também estão conectadas. Essas situações, elas se diferenciam dependendo do país, da região. A internet, ela é utilizada por cerca de 60% da população mundial. E as redes sociais já chegam a mais da metade da população. 54% é ativo nas redes sociais. 98% utiliza essas redes via telefone, smartphone. Bom, no caso do tempo médio dispendido, a média mundial gira em torno de 2h30. O Brasil tem uma média de 3,42. 3h42 é a média diária despendida. Imagine, em mídia social. Então, nós pegamos aqui a terceira colocação nesse mapa. Então, para a gente, aqui no Brasil, essa é uma área que tem sido observada, tem chamado bastante atenção. Voltando para a questão mais ampla e mais geral, né, em relação e aqui eu já estou falando de hábitos do consumidor, né, então aqui o percentual dos usuários da internet com 16 a 64 anos que descobriram novas marcas e produtos por cada canal. Esse gráfico traz essa informação. E se a gente observar aqui
a maior parte está relacionada com o mundo digital. Então, 33% foi através de buscas, 33,9%, quase 34%. Só 32,6% foi através de anúncios na televisão. Recomendação boca a boca, 30%. Mídia social, 28%. Sites de produtos e marcas, 27%. Websites de marketplaces, né? Ou varejistas online, 26%. Websites, mais uma vez, recomendação em mídias sociais, os famosos influencers, filmes de TV, né? Então, a gente percebe claramente um grande impacto do digital nos hábitos de compra e consumo. Isso já vinha acontecendo antes da pandemia. Com a pandemia, isto se acentuou. Agora eu vou falar de Brasil e depois falar do Peru em relação a essas mesmas estatísticas, para a gente poder, provavelmente vocês conhecem muito mais essas estatísticas em relação ao Peru do que o que eu vou mostrar aqui, né? Mas é só para a gente ter um pontinho de partida. Então, no Brasil, a gente viu o mundial, que era em torno de 60%, 50% a 60%, e aqui nós temos 87,2% da nossa população é urbana. 96% está conectada por celulares. 75% é usuário de internet. E 70% é ativo em mídias sociais. Peru, 78% da população urbana. 109% conectado via telefone. E aqui a explicação do site de pesquisa, da estatística, é que ultrapassa o 100 porque há pessoas com mais de um mobile, né, com mais de um telefone. Existe aqui também uma concentração na internet, de 60%, e na mídia social, de 81,4%. Comparando os nossos países, a gente observa que o Brasil tem uma taxa de urbanização um pouco maior. Em termos de conexão por aparelhos móveis, nós dois temos um alto grau comparado com os níveis mundiais, mas Peru tem uma taxa maior que ultrapassa, inclusive, 100%. Em termos de usuários de internet, nós temos um valor também acima da média e uma variação crescente no último ano, né? Nós, Brasil, crescemos 6,4% e vocês, 13% de crescimento nessa taxa de novos usuários de internet, penetração da internet. Ativos nas redes sociais, 70% Brasil, 81% Peru. Crescimento da atividade nas redes sociais, 7% no Brasil, 12,5% no Peru. População dos dois países aqui, para comparação apenas. Então, isso aqui é o contexto, né, que a gente está envolvido. Este aqui é o último livro de um professor da área de marketing que vem estudando e aplicando suas pesquisas. E o livro anterior que ele publicou, juntamente com outros profissionais, que aqui estão também neste último livro, foi o Marketing 4.0, em que ele apresentou a tecnologia e defendeu o uso combinado da tecnologia com outras ferramentas não tecnológicas ou não digitais
para prestar um bom serviço, para melhorar a qualidade do serviço prestado para o consumidor. Neste aqui, ele faz uma coisa diferente. E é justamente sobre isso que eu estava conversando antes de iniciar a minha fala com o professor Alex. Neste aqui, ele fala da aplicação de tecnologias de imitação humana para criar, comunicar, entregar e aumentar o valor em todo o recorrido do cliente. Então, eu penso que ele está a nos enviar uma mensagem de que a tecnologia está. Não há como não perceber que a tecnologia está em todos os lugares. Mas, pois não? Eu tive a impressão que alguém queria perguntar alguma coisa. Não? Então, como eu estava dizendo, a tecnologia, ela faz parte de tudo que está ao nosso redor, e o interessante é que nós, como consumidores, nos acostumamos com ela. E ao nos acostumarmos com os novos modelos de negócio que já nascem digitais, nós acabamos mudando a nossa expectativa. E essa expectativa, ela acaba sendo projetada em outros negócios que não são digitais, que são organizações, às vezes, muito grandes e muito antigas, e que trabalham ou trabalhavam dentro de um outro paradigma. Então, com isso, o que eu quero dizer é que muitas empresas, e principalmente no setor que a gente tem pesquisado também lá no nosso programa de pós-graduação, que é o setor de agronegócios, muitas dessas empresas, desses negócios, desses empresários, eles sentem uma pressão, porque o consumidor, quando ele vai comprar ou fazer negócio com essas empresas, ele é o mesmo que usa o Uber, que assiste filmes de streaming pela Netflix, que ouve músicas de todos os tipos que ele quiser pelo seu streaming de música preferido, que faz transações bancárias com muita facilidade por meio de fintechs. Enfim, ele tem uma gama, né, de oportunidades e de serviços novos e de novos modelos que mexe na própria expectativa e no modelo mental desses consumidores e, portanto, ele passa a esperar de outras empresas, nem sempre de forma consciente, isso acontece, mas ele passa a esperar de outras empresas a mesma velocidade de resposta, a mesma precisão, o mesmo interesse, enfim, o mesmo padrão de atendimento. E quando isso não acontece, há a frustração. Então, este é um tema para ser estudado, né? Também, essa questão da tecnologia. Este livro, ele já foi escrito no contexto da COVID-19. E, na verdade, a pandemia, ela acelerou a digitação dos negócios, porque já havia um crescimento, mas esse crescimento foi acelerado, né? Então, muitas empresas que já estavam investindo em tecnologia, com a pandemia,
abreviaram, aceleraram o processo de implantação. Se no livro anterior, 4.0, o foco ficou muito em canais de comunicação e canais de distribuição, falando-se muito em omnichannel, que é um conceito também atual. O que veio ser o omnichannel, né? O consumidor hoje, quando ele faz compras, o que é que ele espera? Ele não quer mais sentir uma diferença ou uma barreira entre o mundo físico e o mundo virtual. Se ele está negociando com uma loja, ele quer que essa negociação se dê em todos os canais que essa loja estiver presente e que ele não precise ser novamente introduzido, que ele esteja apenas circulando por isso, como se fosse um caminho só, né? Então, essas barreiras, né, por exemplo, compra numa loja física, ou compra na internet e depois quer trocar na loja física, ou compra na internet e quer buscar o produto na loja física e vice-versa, vai olhar e depois compra. Enfim, essa possibilidade de transitar entre um meio e outro é uma demanda do consumidor hoje. E isso exige das empresas que atuam nesse setor que elas estejam organizadas com tecnologias que lhes permitam controle de estoques, logística, controle e, mais do que controle, uma estratégia de precificação adequada, uma estratégia de remuneração de seus profissionais na área de venda adequado, um trabalho de treinamento dessas equipes. Então, é uma quantidade grande de coisas que estão sendo alteradas no marketing em função desta tecnologia. Bom, na academia, tudo isso que eu estou apresentando, né, faz parte do nosso contexto aqui, algumas coisas são amplas e globais e outras são referências do Brasil. No Brasil, nós temos um documento que normatiza, assim como a maior parte das universidades, normatiza os cursos e os currículos. E agora, em 2020, estamos com uma nova proposta de pauta curricular para o curso de administração. E nesta pauta, há um foco, uma prioridade muito grande para a conectividade, a internet e o perfil do profissional que deverá lidar com isso que vem sendo chamado de quarta revolução industrial. Então, isso é mais um motivo que desperta o interesse de pesquisadores aqui no Brasil. Mercado de trabalho é outro, né? Este aqui é o site ou o sítio de uma referência para estudantes, e aqui já não é a última nem a primeira vez que eles publicam que a tecnologia é a área com maior oferta de trabalho para os recém-graduados. E a gente percebe na prática, né, uma busca. Como sou professora da área, recebo muitas empresas que me pedem alunos com formação nessa área. Portanto, com todas essas características de contexto e de cenário, né, há algum tempo já eu venho me voltando para estudar o comportamento do consumidor diante dessas novas tecnologias. Bom, eu vou apresentar agora para vocês, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, mas eu vou apresentar agora o meu projeto atual e vou, de uma forma mais direta, né, e vou
depois apresentar como eu acho que a gente poderia, para quem tiver interesse, poderiam surgir parcerias. E também vou deixar aberto a outras possibilidades, ok? Então, o meu projeto atual, ele tem como objetivo geral analisar o impacto de entretenimento e satisfação em Instagram, aceitação e uso. Então eu penso que o construto entretenimento é um antecedente do uso e da aceitação do Instagram, assim como a satisfação. E isto está fundamentado na teoria do uso e da gratificação, que é uma teoria muito firme, muito fundamentada, consolidada, como teoria de meios em la comunicação. Teoria de comportamento planificado e modelo de aceitação de tecnologias são os outros que fundamentam o trabalho. Isto é meu modelo. Acá, temos uma parte que está tracejada, que corresponde ao modelo original de aceitação da tecnologia. Este modelo original é composto pelas variáveis percepção de utilidade, percepção de facilidade de uso, atitude, intenção e uso. Então, para medir o uso, eu posso, se eu conseguir saber, fizer uma pesquisa de intenção, de acordo com o modelo, eu tenho, estatisticamente, condições de identificar, e predizer o uso dessa tecnologia. Esse foi o modelo proposto por Davis, em 1989. Ele já recebeu várias outras modificações. Aqui, na segunda proposta do modelo, existe a possibilidade de se trabalhar com variáveis antecedentes. Eu incluí o entretenimento para testá-lo. Então, se a hipótese seria que o entretenimento tem um impacto positivo tanto na percepção de utilidade como na percepção de facilidade de uso. Então, se eu estou me divertindo, eu percebo que eu percebo positivamente a facilidade de utilização do Instagram, assim como a utilidade do Instagram para desempenhar o que eu quero, para buscar o que eu quero. E, da mesma forma, essa percepção, essas duas percepções, também vão ter um impacto positivo na minha atitude em relação a esta tecnologia. A outra coisa que estou testando é a atitude favorável interfere na percepção de satisfação. Então, se eu tenho crenças e atitudes e sentimentos favoráveis em relação ao Instagram, eu tendo a ficar mais satisfeito. E essa satisfação interferir na minha intenção de usar ou de adotar definitivamente aquela mídia social. Um detalhe aqui que eu vou também estudar, não só a relação direta da atitude para a intenção, mas comparando com a atitude mediada pela satisfação. Ok? E nesse caso aqui, eu coloquei também a variável irritação, né? Mas como esse trabalho já está um pouco adiantado, essa variável ela não apresentou muita
eficiência, vamos dizer assim, dentro do modelo. Então, talvez eu não utilize a variável irritação. Bom, qual seria a minha proposta inicial? Então, eu pensei, podemos replicar as investigações em Peru, aplicar o mesmo questionários a los usuários de Instagram para analisar os antecedentes de aceitação e uso da tecnologia. Com o objetivo de analisar o impacto da mesma forma como eu fiz, né, do entretenimento e satisfação, mas com o objetivo maior de produzir uma análise transcultural, Brasil-Peru. Só que isto implicaria em reaplicar o questionário que eu já apliquei aqui. Por quê? Porque o questionário que eu apliquei aqui foi aplicado antes da pandemia. Então, aqui está o status do projeto. Já cumprido a recoleção de dados antes da pandemia. Análise estatística já cumprido com análise estrutural. Neste exato momento, eu estou em preparação de repórter para depois enviá-lo para publicações. Então, eu penso que poderíamos repetir uma outra vez o próprio questionário, porque poderíamos gerar novos produtos. Com esta comparação, seria bom também para mim, porque poderia comparar antes e depois do Brasil, antes e depois, no quadro pandêmico, Brasil e Peru. Fora isto, outras opções dentro deste conceito marketing 5.0, dentro da área que eu tenho mais aderência, que é a área do comportamento do consumidor, se possível, trabalhando com aceitação da tecnologia pós-Covid, e trabalhos cross-culturais ou transculturais, Brasil-Peru. Pensei em serviços bancários e fintechs, mas para isto eu confesso que não conheço os hábitos de utilização desses serviços no Peru. Então, é apenas uma primeira ideia, porque não sei se isso é válido para Peru. No Brasil, tem crescido muito, já vinha crescendo, e com a pandemia, esse crescimento aumentou bastante. Então, tenho hoje na minha mesa de trabalho este problema. Qual é o impacto da pandemia COVID-19 em la aceitação da banca móvel? Qual é o impacto da influência social e da ameaça percebida em la aceitação da banca móvel em um contexto pandêmico? Já recolhido nas escalas, já estou finalizando a elaboração de questionário. Então, seria uma oportunidade de trocarmos impressões e seguirmos este caminho. Porém, eu penso que pode haver muitos outros. Eu estou aberta a receber também propostas de vossas linhas de pesquisa, de investigações, e começar novas oportunidades de trabalhos conjuntos. Acá eu deixei algumas referências que são muito importantes para os estudos que tenho realizado.
Aqui está meu e-mail. E eu estou aberta para perguntas. E agradeço mais uma vez ao professor Manuel, Milton e a todos os presentes. Muy bien, muchas gracias, doctora. Efectivamente, vamos a continuar con la dinámica del evento anterior, donde los participantes van a tener la posibilidad de poder conversar con usted sobre algunas dificultades, algunas iniciativas, tal como nos ha propuesto usted al final, ¿no? Entonces, voy a dar la posibilidad de que los profesores, los colegas que están participando en este evento, que dicho sea de paso, somos 63, un buen número, a pesar de las dificultades, están acá y eso es muy bueno. Muy bien, adelante los colegas que quisieran participar, por favor. Sí, buenas tardes, profesores. Sí. Buenas tardes a todos presentes, ¿no? Buenas tardes otra vez, profesora, doctora Sheila, ¿no? Interesante su trabajo de investigación que viene desarrollando, ¿no? Toda vez que habla mucho sobre el tema de la teoría de uso, ¿no? De usos y de gratificaciones, como manifestaba, ¿no? Es una teoría que está basada en la elección de un medio de comunicación, o sea, de un medio digital, ¿no? Y como este medio digital, pues al consumidor, a la persona no le interesa qué tan popular, ¿no? O qué tan potente sea para ello, sino que mayormente ve este consumidor en tema de cuál es el nivel de satisfacción que ha logrado, ¿no? Mediante la adquisición de este producto o este servicio en este caso. Bueno, yo quisiera conocer un poco, dado que usted habla mucho, manifestó el tema del paradigma, ¿no? Utiliza mucho el paradigma cuantitativo, ¿no? Y eso es algo de verdad interesante, bueno, lo que se conoce como el tipo, la clase de investigación, ¿no? Y bueno, antes, previo a esta conferencia, un poco ya hemos tenido una pequeña comunicación, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, todo ello. Entonces, en base a ello, yo quisiera saber ¿cómo está midiendo? Usted habla mucho de impacto. ¿Cómo está midiendo, no? ¿Cómo lo está midiendo esto para corroborar, ¿no? Para contrastar, en este caso, la que está planteando su hipótesis en su trabajo de investigación, ¿no? Y cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de datos que ha utilizado, ¿no? Porque lo que pasa que usted sabe muy bien estos temas que compete, que tiene que ver mucho con marketing, es una situación que utiliza mucho lo que es la tecnología digital, ¿no? El aspecto digital. Entonces, si el aspecto digital está innovándose constantemente esto, ¿no? Y entonces se va construyendo nuevas técnicas, nuevas metodologías. Por eso yo quisiera conocer esa parte, o sea, cómo lo está abordando esa parte, ¿no? Y luego una recomendación, ¿no? Bueno, podría tomarlo o podría evaluarlo usted, ¿no? No, yo creo que no se podría hablar todavía de impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un impacto, tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Y el tema de la pandemia de la COVID todavía no ha culminado, ¿no? Entonces, sería interesante de repente hablar un antes y durante la pandemia de la COVID, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy haciendo un modelamiento microeconométrico, por ejemplo, de la economía familiar peruana, en este caso durante la pandemia de la COVID-19. Y para ello, por ejemplo, la base de datos, o sea, la técnica, la recolección de datos son la revisión documentaria, ¿no? Y en este caso, pues, ahí tenemos el INEI que recoge trimestralmente, por ejemplo, en el Perú esa data, ¿no? Y se tiene datos, por ejemplo, del año 2017, 2018, 2019 y ahora el 2020, ¿no? Entonces se puede evaluar antes y durante la pandemia. Eso sería lo que quería preguntarle y aparte recomendarle o comentarle, ¿no? Muito obrigada pelo seu comentário, professor. Muitas graças. Vamos lá, vou tentar respondê-lo. Se eu esquecer algum ponto, por favor, me relembre. Primeiro, a questão dos métodos de medição, né? Como eu faço a medição? Então, eu trabalho
com percepção. O que eu, na verdade, meço é a percepção do consumidor. E para isso, né, a academia, ela já vem desenvolvendo, com base na psicologia cognitiva, né, há alguns anos, né, escalas, principalmente escalas métricas, como Likert, que são escalas intervalares, que nos permitem uma série de cálculos estatísticos, perde só para as escalas de razão, né? Então, nós temos uma grande possibilidade aí de cálculos possíveis com essas escalas. Então, o que eu faço é exatamente isso. Eu trabalho com construtos, não sei se o senhor está me entendendo, né? Na língua portuguesa. Perfeito, perfeito. Então, eu trabalho com construtos. Então, por exemplo, um dos construtos que eu estou medindo aqui no meu modelo é o entretenimento. Então, para medi-lo, como ele é um construto multidimensional, portanto, ele não se pode ser medido com uma escala unidimensional, eu precisei usar variáveis observáveis, muitas variáveis observáveis, que são essas escalas que estão no meu questionário. Essas escalas, eu meço a percepção do consumidor em escalas de 1 a 7. Ok? Depois que eu faço isso, eu vou tratar esses dados com base ou em análises fatoriais, análise de regressão ou correlação pelo SPSS, que eu costumo usar mais, ou então eu migro para o PLS, no caso desse aqui, como é um modelo que eu estou analisando, um modelo estrutural, eu quero analisá-lo todo, e aí eu vou usar esse modelo lá, certo? E com relação à questão que o senhor coloca do impacto, eu concordo plenamente, né? Realmente, essa foi uma das dificuldades que a gente enfrentou, porque ninguém sabia, né, que a gente teria essa pandemia. Então, se a gente tivesse essa informação, a gente teria uma medição, para depois fazer uma medição e ter um experimento, porque isso é um experimento, né? Você, no marketing, isso está crescendo muito, os experimentos na área de marketing, hoje, são mais frequentes. Até porque, o senhor tocou num ponto muito importante. Até um certo momento, todos os investimentos de marketing, eles eram muito criticados e uma das principais críticas que eram feitas ao marketing é por que investir se a gente não está vendo esse retorno? Porque era muito difícil medir o retorno de um anúncio numa televisão, um rádio. As ferramentas que a gente tem para medir isso não são diretas, né? Primeiro, no tempo ela não é direta, porque o resultado de uma campanha, ele pode se estender a longo prazo, né? Então, muitas coisas aí, muitas variáveis, e é muito complexo. Porém, no mundo digital, hoje, você tem as métricas que te entregam a cada ação um resultado. Então, você consegue acompanhar. E as pessoas, e aqui eu falo dos empresários, dos que utilizam o marketing, estão acostumados a usar, hoje, essas ferramentas. Então, o que se espera? O que se espera é você medir, é você saber o impacto, é você investir e ver o seu resultado. Há uma proliferação, o senhor, que gosta dessa parte de modelagem, né? Hoje há uma proliferação, aqui no Brasil, eu acredito que aí também, de teste AB, né? O que é o teste AB? O teste AB é um experimento que o Google Analytics faz, mas que muitas outras empresas e prestadores de serviço também fazem, que nada mais é do que você hoje testa qualquer material que você queira, produto, material, qualquer coisa que você queira colocar no mundo digital, você consegue
com um sistema acoplado, randômico, estatístico. Você só precisa ter uma lista de usuários ou de clientes ou de seguidores que seja estatisticamente suficiente para te dar a relevância ou a significância estatística, e você, com isso, você faz um teste. Só que a única restrição é que o teste, ele só pode ser feito com 2 variáveis a cada vez. Então, você quer testar se você vai usar um tom mais sério ou mais humorado, né, bem humorado numa campanha, você faz esse teste, coloca no sistema, ele vai distribuir randomicamente para metade dos seus clientes e já vai apurando o resultado. E muitas vezes você tem como perceber se um deles já atingiu o limite que lhe garante afirmar com uma margem alta de confiança, mais de 95%, que aquele não foi aprovado, você já pode retirá-lo e adotar só o outro. Então, isso é o que eu estou dizendo hoje, o marketing 5.0, ele já está trabalhando com todas essas ferramentas que auxiliam a tomada de decisão. Então, nós, na academia, a gente vai tentar entender o que está mais profundo, professor. Essa é a questão, é aí que eu quero chegar. Por quê? Porque a máquina, ela vê o que está evidente, as pistas, os rastros que a gente deixa aqui. Só que quem interpreta o que está por trás, o que levou o consumidor a clicar naquela, sei lá, página, ou naquele call to action, aquele CTA, o que levou? Quem interpreta isso, a máquina não consegue, nem a inteligência artificial. Somos nós que vamos analisar através da psicologia e etc, etc. Né? Então, os meus estudos, eles estão baseados nesta questão. Eu meço a percepção de consumidores e eu utilizo a modelagem. Eu não sei se eu me perdi na minha resposta e não consegui responder tudo o que o senhor me perguntou. Muy bien. Vamos a posibilitar, no sé si el profesor Alex quiere volver a participar. Habrá absuelto sí. Ya, adelante. Sí, interesante, ¿no? Habló mucho lo que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? El tema de un ratito. Sí, lo que me manifestaba era que utiliza, en este caso, está acompañado con alguien que sepa de este tema de tecnología para ir concatenando el tema para elaborar la técnica, como, bueno, el instrumento de la recolección de los datos, ¿no? Especialmente vale todo lo que es todo el sistema digital, lo que manifestaba, ¿no? Entonces, eso es lo que, o sea, en este caso, la muestra está asociado a individuos previamente ya identificados, ¿no? Eso es lo que manifestaba. No está indicado porque hablaba algo de diseño experimental. Não. É isso que eu disse. Eu não faço, esse estudo não é um experimento. Tá? Não é experimental. Excelente. Não, esse não. Porque esse daqui é uma equação estrutural, onde eu estou analisando não os indivíduos, né? Não os respondentes, e sim as variáveis que estão sendo estudadas, certo? O que eu disse é que no marketing há uma procura cada vez maior por experimentos. Sim. Eu tenho intenção também de fazer alguns experimentos e estou aberta também, se houver interesse de vocês para desenvolver experimentos, eu me abro totalmente para isso, tá? Para a gente fazer experimentos aí, aqui, para a gente conversar sobre isso. Eu não estou presa apenas a esse tipo de trabalho. Apenas eu trouxe aquilo que eu estou atualmente desenvolvendo, mas estou aberta a outras possibilidades. Sería interesante, ¿no? Porque es un campo nuevo en esa área, en
esos tipos de diseños, ¿no? Pero la otra parte me llama mucho el interés, porque está utilizando en este caso estadística multivariada, ¿no? Y cómo se va construyendo. De repente sería interesante ver el modelamiento. De repente son ecuaciones simultáneas, ¿no? De repente es, como está diciendo, ¿no? De repente utilizando variables latentes, ¿no? O de repente, bueno, generalmente estos modelos que usted está midiendo son de causalidad, ¿no? Y es interesante el modelamiento, ¿no? Seguramente posteriormente voy a poder leer sus artículos, ¿no? Porque, bueno, siempre estoy leyendo artículos en la base de datos de Scopus, de Web of Science Direct, ¿no? Generalmente esas dos bases de datos, y he encontrado muchas cosas ahí, ¿no? Comentarle adicionalmente, ¿no? Yo también ya terminé un trabajo de investigación, como tengo su correo, voy a enviarlo, el artículo sobre el tema de la decisión de compra, sobre las variedades de arroz por el amas de casa. Pero sin embargo, la técnica de instrumento que utilicé no fue como usted está utilizando los medios digitales, sino ha sido, en este caso, la técnica, la encuesta, ¿no? Y el instrumento, obviamente, de cuestionario, ¿no? Que es habitualmente lo que se utilizaba antes, ¿no? Entonces, voy a compartirlo ahora que tengo su correo. ¿Por qué? Porque este artículo que lo he escrito, todavía no lo he enviado a una revista científica. Por ejemplo, ahí utilicé modelos probabilísticos de respuestas múltiples no ordenadas, por ejemplo, ¿no? Utilicé modelo logístico, modelo de distribución logística, normal, y generalmente el de valor extremo. Lo he comparado los tres, y a través de ello he hecho una simulación en términos de ver, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de una ama de casa que tenga la decisión en 4 escenarios, ¿no? La decisión de que esta persona no cambie de una variedad de arroz y siga en la primera preferencia, segunda preferencia, tercera preferencia y cuarta preferencias, que siga insistiendo en la misma variedad de arroz. ¿Cuáles son esas probabilidades? Luego he estimado probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad? Haciendo como una gráfica de pasarse de una variedad que es de primera preferencia a una variedad de segunda preferencia. ¿Cuáles son los cambios, no? Voy a compartirlo ahora para que de repente podríamos mejorarlo, ¿no? Sí. Alex, gracias por tu participación. Yo creo que más detalles de la investigación que estás consultando de repente ya con la doctora a su email, para ver, sino que ahora solamente es un preámbulo de conocer de tu participación muy acertada. Me gustaría, si hay otros colegas más, por favor, que tengan alguna duda para que le consulten a la doctora Sheila. Gracias. Excelente. Buenas tardes. Doctor Milton. Sí, Carlos Maita, ¿no? Sí, colega, puede preguntar. Sí, doctor Milton, buenas tardes. Doctora Sheila, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Maita les saluda desde la ciudad de Tingo María, Perú. El artículo que usted señala claramente lo define como una forma de modelamiento basado en el análisis de ecuaciones estructurales, ¿verdad? Que mide, en este caso, las relaciones causales que pueden haber entre variables. Entonces, en ese contexto, esta es una investigación descriptiva, causal, retrospectivo, diríamos, ¿verdad? Porque ahí no se utiliza ningún tipo de experimento, ni mucho menos ninguna intervención para alguna de las variables, ¿no? Entonces, en este contexto de un análisis multivariado, este es un nuevo enfoque que se está utilizando, sobre todo en una oportunidad participé en un curso en la Universidad del Pacífico y esta es otra alternativa, ¿no? A los modelos econométricos que utilizan, por ejemplo, los modelamientos con ecuaciones con el modelo de regresión lineal simple o regresión lineal múltiple, que se utiliza mucho en los análisis económicos o econométricos, que también miden estudios descriptivos causales, ¿no? Entonces, hay que diferenciar claramente cuando son estudios descriptivos causales o los que son relacionales o también los que son experimentales. Mi pregunta va en el tema de la población a encuestar o a utilizar el instrumento de medición que usted señala. No lo entendí claramente si fue una encuesta, esta encuesta previamente pudo haber sido validado,
o es una revisión bibliográfica, en todo caso, para determinar el tamaño de muestra o la población que corresponde, ¿no? Y también en relación al software que señala el Smart, yo veo en internet el Smart PLC 3.3, generalmente son softwares con licencia de uso, pero también hay en versión libre, ¿no? Que permite hacer ese tipo de análisis de ecuaciones estructurales que miden, en este caso, la percepción de los usuarios, en este caso de social media, en el contexto del marketing 5.0, que usted lo explicó muy claramente, ¿no? Esa era mi pregunta, doutora. Muchas gracias. Sou eu que agradeço, professor. Teve só uma parte da sua fala que eu não entendi, mas eu vou tentar ver se eu compreendi, tá? O senhor menciona as estatísticas, essa parte que eu gostaria que o senhor reforçasse. O que o senhor me perguntou em relação às estatísticas que eu usei, aos números que eu usei, eu não consegui entender, em função do espanhol, eu não consegui entender. Carlos, si le puedes repetir, dice la pregunta que le hiciste en función a las estadísticas. Claro, señalaba el modelo que se hace uso similar, en este caso las ecuaciones de regresión lineal simple o múltiple. Que se não foi nessa parte. Essa parte ficou muito clara. Eu concordo com tudo que o senhor colocou nesse sentido. Foi em relação aos números da população, alguma coisa que o senhor disse em relação a isso, que se foi uma revisão da bibliografia, o senhor comentou alguma coisa em relação a isso, que eu não consegui captar a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário nesse sentido. La recogida de información para este estudio fue mediante una encuesta, mediante un cuestionario. Sí, fue un questionário. Una escala basada en una escala Likert. Sí. ¿U otro tipo de escala? Sim, okay. Escala Likert, para fazer a modelagem de equação estrutural. Eu utilizei escalas já validadas em outros trabalhos, em trabalhos anteriores, em outros países. Portanto, eu fiz o sistema de dupla tradução para o português, segui a metodologia proposta por De Velles, de dupla tradução, depois eu passei por especialistas de marketing para fazer a validação de face dessas escalas, ou seja, eu comparar o que eu estava medindo, o construto que eu estava medindo, com todas as sentenças que propunham a medição. E aí eu fiz o ajuste do modelo, primeiramente qualitativa, através dos especialistas, fiz o pré-teste do questionário e, em seguida, eu apliquei o questionário. Depois de aplicado, eu fiz ainda uma fatorial pelo próprio PLS, né? E validei a escala para uso e fiz a análise. O senhor me perguntou também sobre o PLS 3.0. Eu usei já o 3.0. Ele é ótimo, só que é caro, eu não tenho ele. Então, quando você baixa a primeira vez, você tem um tempo que você pode usar, mas essa possibilidade é por IP da máquina, do seu computador. Então, você não consegue baixá-lo novamente. Então, agora eu uso o 2.0. Mas eu tenho um grande mentor estatístico, que é um professor da Unicamp, que é uma outra universidade pública no Brasil, no estado de São Paulo, e ele é um dos maiores especialistas em PLS e em equação estrutural aqui no Brasil. Inclusive, ele já assinou artigos com o professor Joseph Herr Jr., que é um dos grandes nomes internacionais na área de estatística e marketing. E então, esse professor brasileiro, que é o professor Dirceu Silva, é o meu mentor. E ele me alega, ele usa o 2.0, e ele me fala que o 2.0 não tem nada de ruim. Então, ele me garante que o que eu estou fazendo
com o 2.0, pode ser um pouquinho mais trabalhoso, porque o 3.0 ele tem algumas benesses, né? Alguns cálculos que você já consegue fazer ali diretamente no próprio software, e que no 2.0 você tem que exportar para o Excel e calcular. Mas, então eu uso o 2.0, que é a versão que eu tenho e que eu consigo ir atualizando frequentemente. Ok, excelente. Muchas gracias. Obrigada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también. Tal vez haya alguna otra participación más para que la doctora nos pueda absolver. Está quedando claro el procedimiento metodológico que está utilizando en sus investigações. ¿Alguna otra participación más, colegas, por favor? Isso mesmo, professor. Enquanto eles pensam, eu acho que o principal desse encontro é justamente a gente conversar, né, dialogar sobre como e o que a gente está pesquisando, né? E podemos unir essas diferentes formas de abordagem e construir algo totalmente novo. Sí, efectivamente. ¿Algún colega más que quiera participar de los que están acá? Cabe precisar que para mañana se ha programado también otro evento, pero eso nos va a informar el doctor Muñoz. Mientras tanto, ¿alguna otra participación respecto de la exposición que acaba de darnos la doctora, Sí. por favor? Sí, profesor, ¿qué tal? Le saluda Alfredo Tuesta. ¿Cómo está, Felicitar a la doctora Sheila por la investigación, por el proyecto que acaba de presentar. Me interesaría mucho poder hacer un artículo de revisión. Quería consultarle a la doctora Sheila qué posibilidades hay de hacer, ¿no? Un artículo de revisión sistemática o de revisión bibliográfica, considerando que algunas revistas de Scopus o de Web of Science o de Cielo también aceptan, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de publicar el mes de marzo sobre el nivel de ventas. Y justo le escribí a la doctora Sheila, no sé si lo ha visto, doctora, le acabo de escribir, ¿no? Le he compartido mi perfil a su correo que usted ha compartido, quizás hacer un artículo de revisión sistemática, ¿no? Con algunos colegas de la facultad y que usted quizás también sea parte del equipo y quizás poder postular este manuscrito a alguna revista, ¿no? Que usted Sí. nos pueda sugerir, puede ser quizás semestral, cuatrimestral, ¿no? Considerando que es un tema muy pertinente el que acaba de exponer, ¿no? Muchas gracias, doctora Sheila. Espero su retroalimentación. Muitas graças, professor Alfredo. Terei imenso prazer em ler e participar, conversar com o senhor a respeito dessa parceria. Eu deixei o meu e-mail, está aqui na minha transparência, mas eu também coloquei aqui no chat, e eu não localizei o senhor falou que compartilhou aqui, mas se o senhor puder me mandar pelo e-mail, e aí a gente vai continuando essa conversa. Com certeza, estou aberta a esse diálogo e vejo com bons olhos, sim, essa parceria. E eu tenho, assim, observado que a maior parte das publicações internacionais, elas ocorrem com parcerias, né, com mais de um país. Então, quando a gente observa, a gente sempre vê professores de diferentes nacionalidades, ou que estão ligados a organizações de instituições de ensino de diferentes países, publicando junto. Isso é visto com bons olhos pelos editores das revistas internacionais, né? Então, eu vejo isso como uma forma muito interessante da gente se organizar aqui como grupo, né? Como parceiros aqui. Então, estou à disposição, pode me mandar pelo e-mail, que eu vou ter muito prazer em ler o seu trabalho.
Sí, efectivamente está ya en la diapositiva, en la última diapositiva está la dirección y también podemos encontrar la dirección en el chat de esta sala. ¿Alguna otra participación más, por favor? Profesor Tuesta, entonces ya usted puede comunicarse con la sí, sí, profesor Manuel, muchas gracias. Sí, ya me he comunicado. A su espera, doctora Sheila. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Sí, solamente para acrecentar, aumentar un poco más lo que dice la doctora Sheila, es muy cierto, ¿no? Cuando uno escribe en revistas internacionales, y lo primero que llama la atención es cuando uno va entre investigadores de varios países, ¿no? De varias instituciones, ¿no? Inclusive cuando ya uno publica en revistas ya de alto impacto internacional, cuando las tasas porque hay revistas que te cobran, ¿no? Las tasas de publicación bajan al 50% cuando hay una parcería, hay una sociedad entre instituciones extranjeras, ¿no? Yo les cuento porque tuve una experiencia que está todavía un trabajo, justo con la UNESP y con la CAUNESP, doctora Sheila, hemos presentado una revista de alto impacto y la tasa de publicación era $3.200, ¿no? Pero ya con la participación de nuestra universidad, Perú-Brasil bajó a la mitad de precio, ¿no? $1.600. Entonces, solamente la publicación está en evaluación, pero de ser aprobado el artículo, vamos a pagar $1.600 en vez de pagar los $3.200. Entonces, hay muchos beneficios entre ambos, ¿no? Y yo felicito verdaderamente el interés de repente por ejemplo, el colega Alfredo Tuesta, que ha manifestado en esta línea de investigación de la doctora Sheila. Es el objetivo de estas ponencias, interactuar e interrelacionarnos entre profesionales, entre profesores y posteriormente hacer investigaciones conjuntas, ¿no? La idea es esa, colegas, que una vez que pase la pandemia, si se viene trabajando, por ejemplo, así con los colegas de Brasil, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Porque el colega Alfredo Tuesta con otros colegas que están, lógico, realizan una investigación con la doctora y hay posibilidades que ellos puedan viajar a Brasil, como la doctora Sheila con su grupo puedan visitarnos acá, ver la realidad del Perú y con seguridad que en el lugar cuando uno está salen nuevas ideas de investigación, de pesquisa, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, colegas, y aprovechemos esta oportunidad para poder interactuar y vincularnos con los colegas de Brasil. Gracias. Muy bien, doctor Muñoz, efectivamente se está logrando el objetivo que nos habíamos propuesto al inicio gracias a su iniciativa y también pues el apoyo de los directores de investigación, los señores decanos, ¿no? ¿Algún colega más que quiera participar, por favor? Bueno, al parecer ya no hay más participación de doctor Muñoz. Creo que podríamos agradecer ya a la doctora Sheila, ¿no? Para poder dar por finalizada esta conferencia. Sí, gracias, doctora Sheila, por su brillante ponencia. Y estaremos en comunicación en forma breve. A ver, esperemos que los colegas afines a su línea de investigación, línea de pesquisa, se comuniquen con usted y poder lograr la meta, el objetivo que tenemos ambos, tanto la UNESP como la UNAS de acá de Perú, de publicar y hacer trabajos en conjunto, ¿no? Antes de culminar, solamente quería decirle, colegas, como el día de mañana es un día festivo en la Amazonía peruana, yo voy a tener una reunión más tarde con la doctora Glaucia Aparecida, que le toca dar su conferencia mañana a las 2 de la tarde, pero por este motivo de fiesta regional acá en la Amazonía peruana, todos están, como el año pasado no se ha salido, todos quieren salir el día de mañana con su familia al río. Voy a hacer todo lo posible para ver si la doctora puede postergar su ponencia de mañana para otro día y yo les voy a estar comunicando por las redes sociales. Muy agradecido, muy obrigado, profesora Sheila, por su presentación
y ojalá que en corto tiempo tengamos noticias ya de algunas investigaciones que estemos realizando en forma conjunta. Muchas gracias por mi parte. Eu que agradeço aos senhores a atenção com que me receberam aqui